mas o som ele tá falhando assim, tá tendo interrupção ou vocês estão ouvindo ele continuamente? Aqui tá contínuo, Tá ok tá aqui. normal. Tá. Não Se tá ele bom. começar a falhar assim, vocês me avisem que não pensem que é a internet não, porque às vezes esse meu microfone ele descarrega e aí eu fico. E aí o pessoal pensa que é da internet e acaba eu não conseguindo gravar nada. Tá bom? Eu já perdi uma aula por causa disso, em uma outra turma. Então tá, voltando onde eu estava explicando, Professor, oi, pode falar. não pode gravar, não? Eu estou gravando, mas Você eu não estou pode gravar, gravando não? eu estou gravando só que em um software separado. Ah, tá. Então tá, esses outros 8 atributos que está aqui é número de gestações, tá? Concentração de glicose no plasma, a concentração de glicose no plasma depois de um teste oral de tolerância à glicose. Tá? Eles dão glicose para a pessoa e depois de 2 horas eles fazem um teste da concentração de glicose, porque aí ele mede o quanto você está produzindo de insulina para conseguir decompor aquela glicose. Tá? Então é assim que eles fazem esse teste número 2 aqui. A terceira é a pressão sanguínea, né, diastólica, que é quando o músculo do coração relaxa. Ou é o contrário? Deixa eu ver aqui pelos dados. É quando o músculo relaxa, né? Ou como a gente dizia, o coração abre, né? Os ventrículos. Então, é a pressão baixa. Pronto. É mais fácil de entender assim. Essa daqui é a espessura da pele do tríceps. Tá? Não sei se vocês já fizeram isso quando foram fazer a avaliação em academia, que usam um adipômetro para medir, né, aqui a espessura dessa pele aqui do tríceps. Não sei se vocês já fizeram isso. Peraí que começou a guerra dos cachorros. Já voltando. Então ele mede a espessura, né, daqui da pele, que é uma das medidas mais corretas assim para você medir percentual de gordura no indivíduo, muito melhor do que IMC, tá? A IMC é uma furada. Você vai, não sei se vocês já tiveram a experiência de se consultar com um nutricionista ou até mesmo na academia fazendo a avaliação de algum tipo. Você faz lá o índice de MC e aí vê o quanto você tem que ganhar de peso ou perder, ou se você está dentro ali de um range dentro da normalidade, ali, né? Dentro do ideal. Aquilo ali é uma furada, tá? Porque ele não leva em consideração diversas coisas. Por exemplo,
densidade óssea, a sua massa muscular e tudo mais. Aquilo ali é uma furada. Então, o correto mesmo é fazer essas medidas usando o adipômetro. Uma delas é em relação à pele do tríceps, e eles são muito mais assertivos do que o IMC. Esse daqui é o nível de insulina depois das 2 horas, em microunidades por mililitro. Olha aqui, ó, índice de massa corporal. Já estava falando mal dele, ele aparece. Isso daqui é uma função de diabetes congênita, tá? Não sei como eles calcularam isso daqui. É uma questão de eles têm uma metodologia para calcular o quantificar, né, o risco de diabetes da pessoa de acordo com o histórico familiar dela, tá? Então, pedigree aí não é de ração, tá? É de descendência. E, é claro, a idade da mulher aqui, né? E o último é uma classificação, a variável classificadora de 0 a 1 é se a pessoa tem ou não aquela diabetes mellitus. Então, o que significa? Esse experimento, ele quer observar, por meio desses 8 atributos, como eu faço uma detecção dessa doença, tá? Porque para você detectar essa doença aqui, a diabetes mellitus, você faz alguns procedimentos bem mais complexos para fazer esse diagnóstico, tá? Então, qual é a ideia aí? A ideia é você relacionar essas 8 variáveis com o fato da pessoa ter ou não diabetes, tá? Então, indo aqui para o nosso trabalho, qual o objetivo geral do experimento e qual a sua opinião sobre a relevância desse experimento? Tá, vamos responder a primeira aqui. Qual o objetivo geral do experimento? É exatamente esse que eu estava explicando para vocês. Eu tenho uma variável que ela tem uma complexidade muito alta de ser observada, que é se a pessoa tem ou não esse tipo de diabetes. Em geral, esses procedimentos médicos eles são bem caros, tá? E o que eles estão fazendo aqui é usando variáveis que são um pouco mais simples de se observar do que aquele exame de fato que detecta se a pessoa tem ou não a doença, tá? Por exemplo, o número de gestações é uma variável bem fácil de se observar, é só perguntar da pessoa. A concentração de glicose no plasma é também algo muito fácil, porque você tem até aqueles aparelhos assim que aqui custam uns R$ 200, onde você mede a sua taxa de glicose ali. Pressão sanguínea diastólica também é muito simples. Você tem aparelhos portáteis que são bem baratos, né, de se medir essa pressão. Espessura do tríceps, né, da pele do tríceps, é mais fácil ainda. Basta ter um adipômetro, que é uma coisa barata. Essa quantidade de insulina, né, soro de insulina, já é um pouco mais difícil, mas você também tem os testes rápidos que você compra, né, tanto que quem tem diabetes, é comum você ter esse equipamento,
Às vezes até uma canetinha assim que você usa para furar o dedo e ele já mede essa taxa de insulina. Ah, índice de massa corporal é outra coisa extremamente simples, basta saber o peso, né? Precisa só de uma balança e uma fita métrica para medir a altura da pessoa. Agora, essa função de pedigree não, aí já é uma coisa que eu desconheço, tá? Porque eu não sei o que eles fizeram. Talvez se a gente procurar o artigo original disso, a gente saiba como é feito. E a idade também, que são observações bem simples de serem feitas. Então a ideia é essa. Eu quero substituir um procedimento médico que é complexo, tem um nível, tem um custo financeiro alto associado, e eu quero substituir esse diagnóstico por observação de outras variáveis que são mais simples de se observar. Esse é o objetivo do experimento. E E não só isso, como ele fala aqui, mais em cima, que até outros usos, né, que ele fala aqui, ó, que foram feitas várias restrições na seleção de variáveis, né, na verdade, das pessoas. Mas também tem a questão de seleção de variável. O que é selecionar a variável? Eu tenho essas 8 variáveis. Pode ser que uma ou duas ou três, tá, sejam o suficiente para eu conseguir um bom diagnóstico. Então, essa parte aqui, qual a sua opinião sobre a relevância desse experimento? Primeiro que ele está monitorando uma doença bem complexa de se tratar. Esse tipo de diabetes é aquela que é crônica, né? Não tem cura. Ela está sendo observada em indivíduos que são de uma etnia indígena, nativa, né, dos Estados Unidos. Em geral, lá é um pouco diferente das reservas indígenas aqui, tá? Lá as reservas indígenas tem até banco e tal, são bem mais evoluídas do que aqui. Mas trata-se de uma população que não tem um acesso a um tipo de tratamento médico tão fácil, né, do que uma pessoa que mora numa cidade grande, por exemplo. Tá? Isso valeria também para pessoas que moram em subúrbios. Ou isso tem a ver com uma, uma questão genética dessa etnia nativa. Tá? Então, isso daí já é uma boa relevância. E outra, eles querem fazer diagnóstico de uma doença que é complexa de se detectar, usando variáveis simples. Então, você consegue diagnósticos com poucos recursos financeiros e até mesmo de tempo, tá? Porque alguns desses testes de, demoram alguns dias para serem detectados. Como, por exemplo, a gente viu agora recentemente na questão do Covid, né? Inicialmente você tinha um tempo muito grande para se detectar a doença,
Agora não é mais tão longo, tá? Mas é, logo no início da pandemia existia um tempo de subnotificação de em média ali de 20 dias, tá? Que é uma coisa terrível quando você tem casos de epidemia, porque você não sabe a real situação da epidemia. E hoje não, você já tem os testes rápidos hoje já estão muito mais precisos. Nós já conseguimos distinguir melhor a infecção pelo coronavírus de uma infecção por outros vírus, tá? Por exemplo, o vírus tradicional do influenza, que causa essa gripe que a gente está acostumado aqui no Amazonas, que a gente costuma chamar de virose, né? Ela tem características diferentes. Por exemplo, no início da pandemia, ninguém tinha apresentado sintoma de perda de paladar e olfato, tá? Hoje não, é muito frequente a perda de olfato e paladar para quem está com infecção pelo coronavírus. Então, isso daí já é um método muito mais simples de se detectar a doença do que era antes. E outra, a manifestação mais agressiva da doença, ela se dá pela perda da capacidade de respiratória, né? Então, isso em estágios iniciais da doença, que é diferente, por exemplo, de uma gripe. Uma gripe, ela só passa a levar uma pneumonia, uma bronquopneumonia, né? Ter essa dificuldade respiratória somente em fases mais longas, né, da doença, né? Quando você não cuida adequadamente da doença, aí né, o seu quadro acaba indo para esse lado. Já do coronavírus, não, é imediatamente. No terceiro dia você já começa a sentir os sintomas de perda de capacidade respiratória e tudo mais. Então, isso são métodos de ter um pré-diagnóstico, digamos assim, sem a necessidade de fazer um exame mais aprofundado. Então, essa é a relevância do, desse experimento. E, na verdade, é a relevância de todos os outros dois experimentos. Tá? Tanto no breast cancer quanto no liver patients, você tem esse mesmo objetivo e essa mesma relevância. Ok? Alguma dúvida aí? Coloque aí no chat se vocês tiverem alguma dúvida. Bom, ok. Defina a população do experimento. Então, aqui tá bem tranquilo. A gente já entendeu aqui que a população é exatamente essa que ele comenta, tá? Que são todos pacientes, são todas mulheres, né, com idades maiores do que 21 anos, descendentes dessa etnia Pima. Então essa é a nossa população. Qual a sua opinião sobre o tipo de população? Bom, primeiro a gente sabe que ela é uma população finita ou pelo menos enumerável, né? Tem uma quantidade ali de pessoas dessa etnia, não diria que é uma população infinita, tá? E em questão de homogeneidade e heterocedacidade, pensem comigo, é uma população
de mulheres, tá? De uma certa etnia. Então você já espera que tenha uma homogeneidade aí em relação às variáveis. Mas se você observar bem, veja as seguintes situações. Apesar de serem mulheres da mesma etnia, elas têm idades diferentes. É observado também coisas do tipo número de gestações e índice de massa corporal. Isso significa que há pesos e alturas diferentes, tá? Isso a gente ainda não sabe. Então, em relação a essas, essas questões, o que, que vocês acham dessa população? Coloquem aí no chat. Vocês ainda acham que ela tem uma homogeneidade ou ela é heterogênea? Ok. Ficou, ficou aí. Alguns acham que é homogênea, outra heterogênea. E assim, do ponto de vista, pode ser de fato as duas coisas, tá? A gente ainda não sabe. Pode ser de fato as duas coisas. Ela pode ser homogênea por causa de ser pessoas de uma mesma etnia. Então, e principalmente de nativos, tá? Porque se você comparar, por exemplo, com nativos aqui do Brasil ou da América do Sul, uh, você não tem muita distinção na altura e peso, uh, hábito alimentar, que é uma coisa que influencia bastante. O Jander deu até uma explicação aqui legal. Pode ser homogênea por serem mulheres de uma determinada etnia e heterogênea considerando as particularidades. Exatamente isso, Jander. Então, sobre os dois pontos de vista estariam corretas essa resposta, tá? Mas é claro que você tem que dar uma justificativa para isso, tá? Não é só jogar aí qualquer uma e seja, seja o que o Cosmos quiser, né? É, mas assim, como eu estou falando, ela pode ser homogênea por essas características de você ter uma mesma etnia e o mesmo gênero de pessoas, ah, e por serem nativos é bem provável que tenham hábitos parecidos, tá? Não tenham funções fisiológicas muito distintas, tá? Populações humanas mais isoladas, assim como nativos de todas as regiões geográficas do mundo, eles não têm uma variabilidade tão alta assim em relação à questão genética, tá? Então, as questões fisiológicas, por exemplo. Então, você vê, por exemplo, uh, os nativos brasileiros, com a chegada dos europeus, morreram por causa de gripe, tá? Então, quase que todos eles. Então, significa que todos eles tinham um sistema imunológico muito parecido, mesmo que fosse ao longo do país inteiro, tá? Isso, exatamente. A gente tem que considerar essas particularidades, tá?
mesmo que seja uma população bem restrita, assim, ela vai ter essas particularidades. Só que a gente não tem indício de que exista algum fator, né, que, que a gente tenha certeza que contribua para isso. Mas, por exemplo, diferente do que eu estava falando agora, os nativos americanos hoje, americanos que eu digo da América do Norte, especificamente nos Estados Unidos, eles têm eles têm uma organização totalmente diferente daqui do Brasil. Por exemplo, lá é muito comum ter grandes empresas e bancos, como eu comentei anteriormente, cidades dentro de reservas indígenas, por conta da proximidade deles ali com o restante da população americana. Né? Então, fatalmente você deve ter um fast food dentro da reserva indígena. Então, por se tratar da população americana, aí eu já fico com o pé atrás em relação à homogeneidade, porque eles acabam pegando muito dessa cultura norte-americana desses hábitos alimentares, tá? Então aí também seria essa justificativa para serem heterogênea e também por questão de idade, tá? Então tem pessoas a partir de 21 anos. Se você olhar nos dados, tem pessoas da primeira e da segunda e até da terceira idade. Pessoas que tiveram gestações ou não, tá? E isso também influencia bastante na questão na questão hormonal da mulher, tá? Depois da gravidez, o sistema endócrino ele tende a ter um comportamento diferente e uma vez que você modifica quantidades tanto de neurotransmissores como hormônios, você acaba influenciando no seu sistema endócrino, tá? E principalmente na funcionalidade, perdão, principalmente ali na funcionalidade do pâncreas e do fígado como um todo, né? Tanto que tem a dificuldade natural, né, para as mulheres recuperarem o peso naturalmente, né, sem ajuda de procedimentos médicos, o peso antes da gestação, tá? Justamente por essa mudança de, da questão hormonal. Isso também acontece com o homem, tá? O homem, por exemplo, a partir dos 30 anos, acabou a vida. Chega de fast food porque você não consegue mais metabolizar como antes. Tá? Que a gente chama a idade do segundo queixo. Né? Quando você adquire um segundo queixo, é a idade dos 30 anos. Alguma dúvida em relação a isso? O professor acha que poderia ser heterogêneo, pois, como são mulheres, e tem algumas que não deram à luz, há muitas variáveis que se alteram com o fato de terem pelo menos um filho. E isso é verdade, Frederico. Exatamente isso que é um ponto bastante a ser considerado nesse tipo de análise, tá? Então foi bem colocado isso daí. Então, assim, não que o pessoal que respondeu homogêneo está errado, tá? Porque trata-se de um grupo bem específico, mas a gente tem particularidades que nós podemos considerar assim como heterogêneo, tá? Mas, por enquanto, é algo
conjecturas que estamos fazendo aqui. Por isso que eu coloquei na prova. Qual a sua opinião, tá? Porque, de fato, a gente não sabe como é essa população. A quarta, foi utilizado um censo ou uma amostragem? Aqui é um pouco mais complexo de se saber, porque ele não, ele não fala nada sobre isso. Isso, você está correto, Frederico. É um dos pontos principais a determinar a heterogeneidade disso. Tá. Ele não fala aqui exatamente sobre se foi uma amostra. Na verdade, ele fala aquilo. Ele fala aqui, ó, que os pacientes, o diagnóstico foi investigado, né? Foi medido por uma variável binária, né? E foi investigado quando esse paciente apresentou sinais de diabetes de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o critério da OMS. Então, significa assim, eles só observaram quem apresentou esses sinais de diabetes, tá? Então, por aí você já deduz que não foi um censo, tá? E é claro que foi uma amostragem. E por essa explicação, a gente consegue até determinar qual foi o tipo de amostragem, que foi uma amostragem não probabilística, tá? Porque eles não foram lá e fizeram um esquema amostral para detectar, para se fazer esse estudo, tá? Eles apenas observaram essas variáveis a partir dos pacientes que apresentavam, né, esses sinais de diabetes e que eles conseguiram ter acesso. Então, foi uma amostragem não probabilística e, e da. Qual tipo? A esmo, tá? Professor, Oi, pode falar. o senhor poderia repetir de novo por que que seria uma amostragem, por favor? Posso sim. Ele fala exatamente aqui, ó, nesse ponto. Deixa eu aumentar um pouco a fonte, que eu acho que aqui no vídeo vai ficar pequeno. Pronto. Ele diz assim: o diagnóstico, tá, que é uma variável binária, foi investigado somente quando a pessoa mostrou sinais de diabetes de acordo com os critérios da OMS. Então, é o seguinte, a pessoa apresentou um sinal, então esse sinal pode ser manifestado ou não numa pessoa, então bem provável que não foi a população inteira de mulheres dessa etnia que apresentaram os sinais, tá? E eles disseram aqui, né, exatamente nessa parte aqui, ó. Foi investigado quando essa pessoa apresentou os sinais. Então, quer dizer, você só observou aquilo que você teve acesso. Então, a pessoa apresentou algum tipo de sinal, então você foi lá e coletou essas observações dessas 8 variáveis. Então, de cara você já sabe que é uma amostragem, quer dizer, é uma subpopulação é um conjunto apenas da nossa população, que é as mulheres dessa etnia, da década de 90 ali, e, e que apresentaram esses sinais. Então, você já tem uma restrição aí na sua população, porque ela é somente das mulheres que tiveram esses sinais de acordo com os critérios da OMS. Então, já é uma
já é um subconjunto, então você já trata como uma amostra. Então a gente já sabe que ali foi um processo amostral. E pelo fato deles só avaliarem, né, esse diagnóstico e as outras variáveis a partir desse critério, você sabe que não foi uma amostragem probabilística, não foi assim, eu quero fazer esse experimento e aí vou criar aqui todo o meu cenário de amostragem e vou a campo coletar. Não, eles receberam as informações de acordo com o que iam observando, e aí você já sabe que é uma amostragem não probabilística, tá? E nesse caso é aquela amostragem probabilística a esmo, é onde você observa exatamente aquilo que você tem, tá? Ele também fala aqui, ó, foram usados vários é o que a gente chama de ponto de corte, tá? São várias características que a gente retira do conjunto de dados para que você não tenha influência de fatores externos, esse tipo de coisa. Então, eles colocaram vários critérios na seleção das instâncias, que é os objetos de estudo, tá? De um grande conjunto de dados. Então, eles tinham um conjunto de dados bem maior do que esses 768, e por causa desses limites impostos, eles reduziram para 768 mulheres. Então, só por isso também já é uma amostragem. Mesmo que o banco de dados fosse da população, por você ter colocado esses critérios de seleção de objetos, já trata-se de uma amostragem. Nesse caso, essa parte que eles fizeram aqui foi uma amostragem. Qual é o nome da outra amostragem não probabilística? Por julgamento, tá? Então, assim, as pessoas vieram a esmo, mas mesmo assim, dessa amostragem, dentro dessa amostra, eles ainda aplicaram um critério, então, caracterizando como sendo uma amostragem por julgamento. Então, tem essas duas amostragens envolvidas nesse experimento, tá? Olha aí para vocês verem o quão complexa é essa questão de amostragem, tá? Já tinha um tipo de amostragem e eles acabaram fazendo outra e por aí vai, tá? Inclusive, eles poderiam até colocar uma, um método probabilístico dentro desse conjunto de dados, tá? Então, para vocês verem o quanto essa questão de plano amostral e amostragem são coisas bastante complexas, tá? Então, tudo isso que eu falei é em relação a essa quarta questão. A quinta é bem mais simples. Classifique cada uma das variáveis em relação ao seu tipo. Então, a gente definir se ela é quantitativa discreta, contínua, ou se ela é qualitativa nominal ou ordinal. Tá? Então, isso daqui está bem simples mesmo. Primeiro, número de gestações. Então, isso é 0, 1, 2, 3 e assim vai. Então, é uma numérica, tá? Ela é um atributo numérico. Então, ela é uma variável quantitativa, nesse caso discreta, porque está relacionado à contagem e é um conjunto enumerável. Agora, concentração de glicose no plasma já é uma outra coisa. Já
Quando se fala em concentração, é a taxa de uma determinada substância em um determinado volume onde ela está ali misturada com outras substâncias. Então, aí você já tem um tipo de proporção, tá? Então, nesse caso, a proporção ela já é definida dentro dos números reais, tá? Uma concentração é definida no conjunto dos números reais, e por isso você já sabe que ela é quantitativa e, nesse caso, contínua, tá? O mesmo ocorre para a pressão diastólica, tá? Isso daqui confunde muita gente, porque você vem aqui nos dados e olha o seguinte. Vou até fazer logo isso daqui, aí fica mais fácil. Então, aqui é o número de gestações. Aqui eu vou aproveitar e dar umas dicas para vocês de organização de dados, tá? A organização de dados sempre é assim, tá? Variável na coluna e os objetos de estudo na linha. Ou seja, essa linha, essa linha aqui que está em evidência representa uma pessoa, tá? Representa uma mulher. Outra coisa, procurem não deixar espaço entre o nome das variáveis, não coloquem nomes muito grandes para as variáveis e procurem não usar acentuação, porque em geral a maioria dos softwares, com exceção do Excel, que trabalha muito bem com isso, eles têm dificuldades de trabalhar com letras latinas, tá? Então, essa questão de codificação, né, de caracteres, ela tende a ter alguns problemas por conta que os softwares são usados uma, uma codificação bem padrão que é no inglês, tá? Então ele tem dificuldade com letras latinas. Por isso que eu estou colocando esse underline para ser o separador, né? Então aqui, ó, concentração de glicose. Aqui é a pressão diastólica. Eu vou chamar aqui só de tríceps, tá? Porque ele é a espessura da pele dobrada do tríceps, tá? Fold é de dobrado. No vídeo vocês vão ver que eu estou fazendo todos esses gestos. Fold é isso daqui, quando você. Cadê o câmera? Você puxa a pele e aí você tem essa coisa. Eu acho que mais fácil é aqui, né? Que velho tem muito isso aqui, ó. Cadê? Você puxa aqui, ó, aí você tem essa parte da pele
E aí essa distância aqui, que é a espessura da pele, é exatamente isso que ele está calculando. Só que no tríceps, tá? Aqui. Nos cursos, nos cursos anteriores eu tinha mais pele para mostrar. Deixa eu dar só uma pausa. Então pronto. O outro é o soro de insulina. É uma quantidade de insulina. Tá? Vou chamar aqui só de insulina. Aqui é o IMC. Essa daqui que é aquela função pedigree, tá? Que eu não lembro o que é, não. Mas ela tem a ver com questões hereditárias, tá? Pedigree significa hereditário. Por isso, quando a gente pede o pedigree do cachorro, é a árvore genealógica dele, a gente sabe quais são uh, os, os padrões ali físicos, né, dos pais e dos avós, que são as heranças hereditárias do cão ali, no caso. Depois tem idade e a última, que é a classe, que é se tem diabetes ou não. Então tá, o que eu estava comentando? Em relação à pressão diastólica. Você olha aqui, ó, e você vê esse padrão aqui, ó, tá? Esse monte de número. Eu não sei se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Vocês já viram como é medida a pressão arterial de uma pessoa? Não, né? Não ou dormiram? Não estão mais aí. Só batimentos por minuto, né? Batimentos é bem comum porque você tem nos smartwatches. Tá, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aumentar esse lado aqui. Não consigo, mas tá bom. Vocês conseguem enxergar esse aparelhinho que está aqui na minha mão? Beleza. Esse aparelho é um esfigmomanômetro digital. O que ele faz? Ele mede a pressão arterial da pessoa sem precisar de todo aquele aparato que você vê no hospital, né? Que é aquele outro que é uma bolsa que fica te apertando e a mulher vai bombeando e aquilo vai prendendo seu braço e ao mesmo tempo o médico ali de saúde fica observando no estetoscópio. Estetoscópio? É. E é isso que eu falei para vocês em relação à facilidade de se observar essa variável, porque é simples, é um equipamento baratinho, tá? Você consegue comprar de até cento e poucos reais aqui, imagina nos Estados Unidos quanto deve ser barato. Funciona a pilha, ele não demora muito para fazer a medição. Claro que vai estar de cabeça para baixo aí para vocês. É claro que você não mede assim todo torto, tá?
minha medida vai sair errada, mas é só para mostrar para vocês. Pronto. De acordo, de acordo com o que apareceu aqui, eu já estaria morto, tá? A pressão sistólica, que é a alta, está 144 e a diastólica 130. Eu já teria um AVC uma hora dessa. Mas o que acontece? Está vendo esse daqui, que é o diastólico, que é o de baixo? É esse que foi medido. Então você observa que está aqui, ó, um número 130. Aí você pensa, poxa, então ele deve ser discreto, né? Porque está aqui, ó, ele pode ser 130, 131, 144, né? Tem aqui os batimentos cardíacos também. Mas isso daqui é um problema grave que a gente erra em relação ao tratamento dessas variáveis, tá? Porque essa medida, se você olhar bem aqui no cantinho, não sei se a câmera vai conseguir focar, ele está aqui, ó, G, que é de diastólico, mas está aqui, ó, milímetros de Hg. O que é isso? Hg é de mercúrio, eu acho, não lembro, mas eu acho que é de mercúrio. Mas ele, sim, obrigado, Frederico. Então ele compara isso, é uma medida em relação à pressão do mercúrio e tal. Então, na verdade, isso é uma medida de pressão, tá? Então, é uma medida física. Sabe, pressão é uma medida de força. Então, medida de força, quem é físico aí do, do grupo vai vai concordar comigo categoricamente que medidas de força estão definidas nos reais, né? Então, se ela está definida nos reais, consequentemente, ela é uma variável contínua. Mas por que aqui parece discreta? Aí que vem um problema quando a gente trata os dados. É muito comum ter problemas de precisão no instrumento. Então, como pressão é uma medida contínua, ela deveria ter uma precisão maior, né? Não é simplesmente 133 como eu mostrei para vocês, mas é 133, alguma coisa, tá? Ele não pode ser um número natural. Quer dizer, até pode, né? Mas em uma probabilidade quase zero de ocorrer. Mas teria que ter essa precisão. Então é o seguinte, qual é o problema? A gente observou usando um instrumento que não tem precisão, ou seja, a gente fica limitado aos instrumentos de medida. Vocês que trabalham com áreas mais químicas assim ou físicas, até mesmo eu não sei se é o pessoal da geologia que usa aquele instrumento que é para você determinar a elevação de um terreno. Eu sempre, quando passo pela estrada da UFAM, o pessoal está com aquele tripé olhando num negócio. Eu sei que o pessoal de engenharia civil usa, mas eu não sei se vocês de geologia usam, tá? Mas você fica... Isso, teodolito. Então você fica limitada à precisão desses instrumentos. Por exemplo, ao invés de usar o teodolito, você hoje pode comprar um mapeamento geográfico feito por drone ou por satélite que tem precisões absurdas, assim, tá? E também tem a questão de medida usando o teodolito
com lasers e tal, então você tem uma precisão muito melhor. A estação total, que é a evolução do teodolito. Aí ele já tem essa maior precisão, é isso, Pedro? Isso, bacana, olha aí, o Pedro deu um bom exemplo para a gente. Né? Então você fica ali limitado à precisão dos instrumentos. Nesse meu caso, eu estou limitado a um instrumento que só me mostra a parte inteira, né, do número. Eu já calculo os ângulos e tal. Pô, é o sonho de todo mundo que trabalha com geometria. E, é, e também a mesma coisa vale para o tríceps. Se você olhar aqui, está numa escala numérica, mas eu não, aqui, pelo menos isso eu não tenho, é dipômetro, tá? Mas é como se fosse uma régua, e uma régua você vê que ela tem uma precisão ali dela, tá? No máximo as réguas vão até milímetros, né? Então, mesmo assim, você sabe que tem uma unidade de medida cada vez menor, tá? Então essas coisas seriam arredondamentos da precisão, então acaba induzindo a pessoa a acreditar que essas medidas são discretas, mas na verdade elas são contínuas, tá bom? E isso faz toda a diferença dentro da aplicação probabilística, tá? Porque para variáveis discretas, ah, a gente vai ver a partir da próxima semana que temos funções para variáveis discretas e temos funções para variáveis contínuas. São coisas totalmente distintas. Tá? A questão da insulina é a mesma situação, é contínua, porém a gente só tem a informação discretizada. Tá? A gente até usa esse termo, não sei se ele de fato existe, mas a gente usa esse termo que é discretizar uma variável que é contínua. O IMC até aparece aqui com precisão de uma casa decimal, tá? Essa função de pedigree também aparece com uma casa decimal, ou pelo menos, não, aqui já é 3 casas decimais, então já fica mais fácil de classificar como quantitativa contínua. E idade tem uma grande discussão, porque idade é uma unidade de tempo, e tempo a gente sabe que é medido dentro dos números reais. Só que nós temos o costume de contar a idade em anos completos. Então, por exemplo, um dia antes do seu aniversário, você já tem, sei lá, 20 anos. Tá? Um dia antes do seu aniversário, você ainda tem 20 anos. Aí, no próximo dia, você vai fazer 21. Mas não, um dia antes do seu aniversário, você está muito mais próximo de 21 anos do que de 20. Então, a gente tende a fazer esse tipo de, de confusão. Tá? Então, idade, ela de fato seria contínua por ser uma unidade de tempo, mas como nós contamos em anos completos, então acaba sendo discreta. Tá bom? Tem esse porém. E essa última aqui, que é a classificação, se a pessoa tem uma determinada doença ou não. Na verdade, prestem bem atenção aqui. É até uma coisa que eu nunca havia prestado atenção nesse conjunto de dados. Ele fala aqui, ó, as pessoas que participaram disso, elas têm sinais de diabetes, tá? Tá aqui, ó. Elas já têm mostraram sinais de diabetes. E aqui ele diz que a variável categórica, ela está em relação a diabetes mellitus, tá? Como eu não sei o que é isso,
Ah, não, ele já diz aqui que é num conjunto de dados onde as pessoas têm diabetes mellitus. Pelo que eu estou vendo aqui no Google, tá? O diabetes mellitus é a hiperglicemia, né? Quando você tem uma taxa de glicose muito alta no sangue. Porque tem a diabetes ao contrário também, quando você tem baixa glicemia, que é a hipoglicemia, tá? Que é quando você produz muito mais insulina do que o necessário. E a diabetes mellitus, que é essa hiperglicemia, ela tem dois tipos, que é a um, que é de origem genética e hereditária, e a 2, que é aquela devido a má alimentação, essas coisas todas, tá? E tem também a questão de pré-diabetes. Então, o que eu acredito aqui é que esses dados eles sejam de pessoas que já têm essa diabetes. Só que eles estão classificando aquela que é hereditária e não hereditária, tá? Eu acho que é por isso que tem essa função pedigree aqui, porque ela é uma função em relação à diabetes hereditária, tá? Pronto, achei aqui o artigo. Vamos ver se ele fala do. Ele fala aqui ó, da população, tá? A população. Ó, aqui tem muito mais informação. A população ela foi estudada desde 1965 pelo Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas pelos, cada comunidade residente. Não dá, vou dar uma pausa aqui rapidinho. Os cachorros enlouqueceram. Quais foram as variáveis? Tá. Depois de pressão diastólica, Júlia, foi tríceps, insulina, IMC e função de pedigree. Todas elas, desde glicose. Vou reprisar aqui. Gestação é quantitativa discreta, e aí vem concentração de glicose, pressão diastólicas, a espessura da pele do tríceps, insulina, IMC e função de pedigree, todas são quantitativas contínuas. Idade, considerando em anos completos, ela é quantitativa discreta e a classificação é isso que a gente está tentando ver agora no artigo. Tá? Tá. Olha aqui o que é interessante. Eles falaram que todos os residentes da comunidade acima de 5 anos, eles
passaram por um exame. Então, eles fizeram, de fato, quase um censo, né? Porque eles excluíram as crianças menores de 5 anos. Eles fizeram esse teste de tolerância à glicose oral. É um teste oral para tolerância de glicose. Aqui eles estão dizendo do critério, né, da OMS, que está com a taxa de glicose acima de 100 miligramas por decilitro. E eles passaram por uma observação, foi a partir de uma observação, um exame de observação, né, de vigilância, ou precisaram de algum tipo de tratamento, né, nesse hospital aqui. Ele fala sobre as... Ah, tá aqui, a função de pedigree. Uhum. Se ele tem essa razão aqui, já está definido nos reais, tá? Então, já é a prova que a gente precisava para saber que ela é uma função contínua. Aqui ele fala sobre a seleção de caso, né, como eles separaram aquelas pessoas. Aqui ele já está falando da rede neural, mas não é isso que a gente quer. Opa, eu pausei. Tá dando aula? Tô. Vai ficar um beijinho nele. Peraí. Pausar. Pessoal, peraí, que eu tenho uma visita ilustre aqui. Não sei como é que é. Aí, futuro estatístico da família. Tô só aqui para avisar que estatística não dá nada, não. Tem que fazer a computação. Isso é verdade. Isso é certo. Tchau, mãe. Tchau, mano. Vocês já assistiram uma aula mais doida do que essa?
Olha aqui, que legal. É, o objetivo do trabalho dele é que esse algoritmo, né, de rede neural, ele iria conseguir detectar a diabetes mellitus ah, a partir dos 5 anos de idade. Isso é muito bom, tá? Entretenimento. Tem que ter uma descontração, né, da chatice aqui. Então, dadas essas 8 variáveis de inputs, eles queriam já fazer previsões com a partir de 5 anos de idade, se a pessoa teria essa predisposição a diabetes, né? Isso é muito legal. Agora eu não estou achando a de output. Ah, entendi. Tá. Aqui ele explica o que é a variável classe. A hipótese deles é que essa rede neural ela vai conseguir fazer a previsão, né, para um determinado indivíduo desenvolver diabetes mellitus dentro dos próximos 5 anos, tá? Dentro, usando essas 8 variáveis de input. Então, aquela variável, então, é se de fato a pessoa vai desenvolver ou não a diabetes mellitus, tá? Então, nesse caso, ela é uma qualitativa nominal. Por que eu fui investigar tudo isso? Porque diabetes mellitus, ela, acabei de ler para vocês, tem 2 tipos, tipo 1 e tipo 2, tá? Então, uma que é a primeira, tipo 1, ela é genética, tá? Hereditária, e ela é crônica, ou seja, não tem cura, você vai conviver com a doença para sempre. A... Ouviu aí até funk rolando, carro do funk passando na sua rua. Então, até E a do tipo 2, que é essa que é adquirida por obesidade, maus hábitos alimentares, sedentarismo e tudo mais, ela até pode ser reversível, tá? Então existe uma ordenação entre elas. A um é a pior de todas, é o pior cenário, e a outra é a menos ruim. Então você conseguiria colocar como uma variável qualitativa ordinal. Mas nesse caso, como é só ter ou não a doença, então é nominal, tá bom? E aí a gente consegue fechar a primeira parte do trabalho. Professor, Oi, pode falar. então aquela população de 700 e poucas mulheres era a população total daquela região Não, e não que tem era doença? de fato uma amostra. É de fato uma amostra. O estudo principal, eles fizeram Ah, é uma um amostra. censo, né, com todas as pessoas, homens e mulheres, a partir de 5 anos de idade. Mas aí, para aquele trabalho específico, eles selecionaram
eles decidiram trabalhar somente com mulheres a partir de 21 anos de idade, ok? Essa é a população, é a nova população. Só que eles colocaram alguns critérios aqui de escolha, por exemplo. Vou voltar aqui, ó. Eles colocaram aqui esses critérios. É que eles examinaram, né, verificaram se a pessoa era não diabética GTT ou se ela se enquadraria dentro desses dois casos. A diabetes foi diagnosticada dentro dos 5 anos de examinação e a GTT falhou em detectar a diabetes dentro de 5 anos ou mais. Tá? A GTT é o teste que de fato eles fazem para detectar se tem ou não a doença. Tá? Então, com isso, eles chegaram a que ele fala aqui, ó, usando esses critérios, foram selecionados 768 examinações. Tá? Então, eles de fato foram usando uma restrição na população até eles obterem essas 768. Então, tecnicamente, é um subconjunto daquela população original deles. Tá? Então, trata-se de uma amostragem não probabilística. Meu Deus, como é que eu esqueço o nome das coisas? Por julgamento. Tá? Foi. Então, esse é um excelente exemplo do que acontece numa amostragem por julgamento. Você tem especialistas e eles vão excluindo casos que não são interessantes para avaliar. Tá? Por exemplo, se não foi detectado a doença nos últimos 5 anos, então aqueles dados não são interessantes, porque a gente quer conseguir usar esses 5 anos de dados para detectar, entendeu? Por isso que ele removeu isso daqui e colocou essa categorização aqui, tá? Então isso é um belíssimo exemplo de como funciona a amostragem por julgamento. E o quanto é difícil você fazer uma amostragem probabilística, né? Porque justamente você tem esses casos complexos aqui. Por exemplo, a pessoa nunca foi diagnosticada dentro dos 5 últimos anos, né, ou mais, mas mesmo assim ela estava com a doença. E essas informações foram obtidas. Então, esses dados não serviriam para o objetivo do projeto para nada, porque era uma informação falsa. Entenderam? Tudo bem, Jana, pode ficar à vontade. Eu vou gravar e depois colocar. Eu estou gravando, depois eu vou subir lá e você assiste o restante da aula. Então é isso. É com esse tipo de. É nesse nível de análise que a gente tem que chegar para conseguir responder isso. Tá? Então, no YouTube, Ana Carolina, tá bom? Eu mando o link lá no grupo. Eu já vou encerrar aqui, tá? Então, o que eu quero que vocês façam agora? Eu acho que mesmo quem não tem computador, acho que dá para procurar essas informações aqui
aí pelo celular, né, e tal. Trabalho macabro, é macabro mesmo. É macabro, é difícil, tá? São coisas bem trabalhosas. Você viu que eu ainda tive que recorrer a um artigo e tudo mais. A gente nem começou a calcular nada, tá? Então, eu vou deixar para vocês fazerem essa primeira parte aqui em relação aos outros conjuntos de dados, tá? Aí vocês escolham o breast cancer ou liver patients, tá? Qualquer um dos dois você pode escolher, tá? Não precisa ser os dois, basta um. E aí vocês tentam responder agora desse jeito que eu respondi, tá? E aí, o PIMA não, porque eu já respondi. Eu pensei que fosse para responder dos 3. Não, mas eu já tô respondendo do PIMA, então já tira, tá? Já tira o PIMA da jogo. Mas de fato era só um, tá? Era só um. Então você pode escolher aqui breast cancer ou liver patients e responder isso daqui. Quem já respondeu isso daqui, pode ser tanto por breast cancer, liver ou PIMA, você já tinha feito, você pode me mandar pro... Eu vou colocar um e-mail. Olha aí, tá ótimo já. Então, eu vou disponibilizar um e-mail para vocês mandarem o que vocês já fizeram até agora, só para eu olhar, tá? Não vou corrigir. Vou corrigir, mas não vou estabelecer nota nenhuma. Tá? E quem teve dificuldades para fazer até aqui a primeira parte, faça agora, mas usando o breast cancer e o liver patients, tá? Quem já fez para o PIMA, tá bom, mas quem ainda não fez para nenhum deles, tenta fazer para os outros dois. Só mesmo para você tentar ali exercitar, tá? Não é questão de burrice, não, tá? Ninguém aqui é burro, todos somos homo sapiens. Ok, então eu vou parar a gravação por aqui. Professor? Quem for do YouTube, até mais. Professor?